É muito interessante que quanto mais você se identifica com um personagem, mais você acaba gostando dele. Pra ser honesta, eu nem sempre fui uma pessoa antissocial. Na verdade, desde criança eu era extrovertida, mas eu preferia ficar quieta no meu canto na maioria das vezes. Apesar disso, pelo fato de eu ter que me mudar diversas vezes de cidade e ter que me adaptar tanto ao ambiente novo, tanto quanto a escolas novas e ter que fazer amizades de novo e de novo e de novo, tudo isso num ciclo vicioso porque em menos de um ano a minha mãe iria se mudar para uma outra cidade e adivinha, eu teria que ir junto sem escolha. O que me levou a simplesmente desistir de socializar com não somente as pessoas, mas de certo modo com o próprio mundo em si. Eu passava dias sem sair de casa, nem menos pra ir no quintal, tanto por um medo irracional das pessoas e daquele desconhecido, tanto pela frustração de nunca me habituar e sentir que eu pertencia a algum lugar, sempre indo de um lado pro outro como uma nômade. Então, depois de tanto tempo, eu só cansei e infelizmente eu decidi desistir. Só parecia estranho eu fazer tudo por mim mesma, sozinha e sem ninguém, fora o fato de que toda vez que eu olhava em volta parecia que tinha alguém me observando e me julgando, e cada vez mais aqueles pensamentos iam se acumulando até chegar num ponto em que eu me encontrava deitada no chão da sala, chorando e me perguntando o que eu fiz de errado, sendo que na verdade a culpa nunca foi minha. Eu não me recordo como eu descobri a existência de Bocchi the Rock, mas eu fui uma das milhares de pessoas que se apaixonou pela obra. Bocchi explora um conceito que eu nunca tinha visto ser explorado dessa forma. Acho que tirando Komi-san, fobia social era um tópico que raramente se via nesse tipo de mídia. Geralmente, o que domina o mercado de slice of life é romance ou vida colegial, e claro, tem coisas tipo Nichijou, que é mais puxado pro humor. Bocchi, por mais que seja uma obra com bastante tom humorístico, ela ainda se importa de mostrar como alguém com fobia social vê o mundo e como na realidade nem é tão ruim assim, e eu amo muito isso. Bocchi é uma garota com fobia social. Desde criança ela teve problemas em socializar, pensando que poderia incomodar demais os outros e preocupada com o que iriam pensar sobre sua pessoa. Um dia, após a aula, ela se depara com uma entrevista de uma banda de rock, onde o vocalista fala sobre como ter uma banda fez ele sair da zona de conforto da introversão, e isso inspirou a Bocchi a querer aprender a tocar guitarra, o que ela fez com maestria durante 3 anos, criando até um canal no YouTube para expressar seu talento, mas o sonho de ter uma banda ainda persistia. Após a aula, isolada no parquinho, uma garota de cabelo amarelo aparece e se apresenta como Nichika Idit. Ela conversa um pouco com a Bocchi, porque a banda dela estava precisando de uma guitarrista para um show, e sem poder muito opinar, a Bocchi é arrastada para casa de shows com a Nichika. Lá dentro, ela conhece a Ryo Yamada, a baixista da banda. As três se apressam para ensaiar um pouco antes do show, e mesmo com muito nervosismo, a Bocchi se apresenta, mesmo dentro de uma caixa. Logo nos primeiros episódios você já entende bem a proposta do anime. Por mais simples que ela seja, ainda é muito cativante, porque a cada episódio que passa você vai acompanhando o desenvolvimento da Bocchi e a conexão que todas as membros da banda têm uma com a outra. Logo no segundo episódio a gente tem uma mudança na maneira em que o episódio acontece. A Nichika diz que elas precisavam de dinheiro para pagar a cota do show, afinal, para se apresentar, tem uma taxa, e quando seu show não atinge a meta, sobra para sua própria banda pagar. Nisso, ela permite que a Bocchi trabalhe junto dela no Starry, algo que assombrou a Bocchi por dias. Mas quando ela se dispôs a ajudar a Nichika, tudo fluiu naturalmente. Claro que a Bocchi ainda estava muito nervosa de interagir com as pessoas, mas ver a Nichika tão animada que a Bocchi conseguiu atender os clientes e vendo essa parcela da evolução dela é tão reconfortante que até nós nos sentimos especial. E essa vibe segue o anime todo. Eu não consigo explicar porquê, mas é muito confortável de assistir. E tanto no idioma original quanto na dublagem, as conversas são muito naturais. E você não fica perdido em nenhum momento, porque todos os personagens se destacam aqui, cada um da sua maneira. Então, só de ouvir as falas, você entende a personalidade de cada uma delas facilmente. Inclusive, a personagem que mais marca a presença é a Kita Ikuyo, por sua extroversão assombrosa. O que é muito engraçado, considerando que ela é o total oposto da Bocchi. Conhecemos ela logo no terceiro episódio. E o que acontece é que ela acaba se encontrando com a Bocchi na escola, que decide que ela poderia ser mais uma membra da banda. Entretanto, a Kita já era parte da banda, ou quase. Segundo a mesma, ela queria entrar pra banda porque ela queria fazer novas amizades, mas a Kita não tinha nenhum talento com instrumentos, o que a levou a fugir de um dos shows. Apesar do otimismo todo que exala da Kita, ela ainda se sentiu culpada por ter fugido, e ela se abriu para Bocchi, dizendo que não merecia ser mais parte da banda, mas a Bocchi discordava completamente, e especialmente ela notou que a Kita realmente estava se esforçando para aprender a tocar guitarra. Ela queria voltar para a banda, mas ainda se sentia extremamente culpada. Só que as outras garotas queriam ela de volta na banda, afinal todas compartilhavam o mesmo sentimento em relação à música, e a Kita até se emociona.
Quando eu parei pra assistir Bolt, eu esperava mais do mesmo, um anime Slice of Life, e já que era sobre música, na minha mente todo o foco do anime ia ser na banda e nas músicas, mas ainda bem que eu estava errada. Acho que os meus episódios favoritos são justamente os menos focados em música, porque eles são tão aconchegantes e tocam lá no pessoal. Animes assim marcam e muito a quem consome, e a quebra de expectativa é muito boa. Horimiya é minha obra favorita de romance pelo mesmo motivo. Eu esperei ver todos os mesmos clichês de sempre, e por mais que tenha alguns, no geral a obra seguiu um outro caminho, mais simples e até tedioso de certa forma. Mesmo assim, ela pareceu tão natural que nada parecia fora de ordem e a história foi seguindo de forma lenta, mas com uma resolução muito satisfatória. E Bocchi faz a mesma coisa. O anime te tira da sua zona de conforto e te apresenta certas coisas fora do tema central, mas que acrescentam muito à história. Tem episódio inteiro que a Bocchi passa sem a banda dela, e esse é um dos meus favoritos. A Bocchi tinha que entregar panfletos para anunciar os shows do Starry, e ela acaba conhecendo uma mulher bem estranha, mas simpática. Chikuri Hiroi é uma baixista de uma outra banda que a gente conhece mais pra frente, mas ela acaba encontrando a Bocchi aqui por acaso. Parte do episódio é mais essa interação entre as duas, e claro que a melhor parte fica pro final, mas de novo foi uma quebra de expectativa muito grande. Por conta que a Kikuri fica bebendo o episódio inteiro e ela fala que ela só faz isso pra acabar com a ansiedade dela, no caso é mais esquecer os problemas da vida adulta, você não leva ela a sério, mas no momento que do nada ela fala pra Bocchi fazer um show ao vivo na rua, isso muda completamente a visão sobre ela. E uma das melhores cenas é quando a Bocchi se dispõe a tocar de olhos abertos pro público. Ela finalmente estava confortável em fazer algo que ela tanto amava. É um contraste muito forte com a Bocchi que a gente conheceu no começo, que tocava dentro de uma caixa, para uma Bocchi super confiante no palco que toca em harmonia com a sua banda, sem pressão, apenas ela e o fluxo da música. E esse sonho que a Bocchi tinha, pouco a pouco estava se realizando e de forma muito natural. Afinal, é assim que acontece. Por mais apavorante que a vida possa ser, quando você se dedica a algo que tanto ama, aquilo que faz sua alma queimar, que te move pra frente, apesar de todas as dificuldades que você tenha, no final você olha pra trás e vê o quanto evoluiu e fica maravilhado com o quão longe você chegou. Foi assim com a Bocchi. Toda a trajetória dela levou a sair da sua zona de conforto, de enfrentar coisas que ela jamais achou que seria capaz de vencer, mas dentre todos os desafios, ela encontrou suporte, conselhos e conquistou a sua paixão por música como nunca antes imaginado. Eu queria tirar um momento para falar do meu episódio favorito de todos do anime. Depois de ter resolvido a confusão da Kita, a segunda coisa que a Bocchi ficou encarregada de fazer era escrever a primeira música da banda, mas os dias passaram e a Bocchi não conseguia pensar em absolutamente nada. Até que depois de uma sessão de fotos que ela teve com a banda, ela por conta própria decide se encontrar com a Ryo. Chegando no restaurante, ela mostra o caderninho com algumas coisas que ela escreveu, mas que não agradaram a Ryo por serem letras genéricas, sem alma alguma. Antes de entrar para Keisuko Band, a Ryo estava numa outra banda. Ela disse que por mais que as músicas de lá fossem toscas, ela gostava porque eram coisas originais, honestas, como ela mesma diz. Apesar disso, a banda dela começou a focar mais na fama do que na arte em si, o que gerou uma discussão e levou a Ryo a sair da banda. Até que um dia a Nitika encontra ela e a convida para formar uma banda. Algo na Nitika fez a Ryo querer voltar a tocar, e eu sei exatamente o que era. A Ryo não saiu da banda dela simplesmente por discordar da mudança que a banda teve, mas sim porque ao priorizar a fama e o dinheiro sobre a paixão pela música, fez com que a banda dela ficasse sem alma, deixasse de ser única, e como a própria Ryo disse pra Bocchi, abandonar o que te faz única é o mesmo que morrer. Por isso que quando a Ryo viu que a Nitika simplesmente gostou dela pelo seu talento no baixo, ela entendeu que a Nitika via aquela singularidade nela e que apenas isso bastava. A Nitika é esse pacote de otimismo misturado com um pouco de petulância, eu diria. Mesmo quando elas tinham ido bem mal no primeiro show delas, a Nitika simplesmente disse que todo mundo deu o seu melhor e isso era o que bastava pra ela. Esse mesmo sentimento de prazer apenas por fazer aquilo que você ama era algo que a Ryo compartilhava, não só com a Nitika, mas com todas as outras garotas. Até mesmo a Bocchi entendeu isso mais pra frente quando ela finalmente se apresentou ao público, porque agora ela tava tocando não pra fugir, de certo modo, da ansiedade, mas porque aquilo fazia ela se sentir muito bem. Ela tocava por paixão. Por isso que a Ryo teve desprezo pelas letras da Bocchi. Afinal, ela tava tentando agradar um público sem pensar nela mesma, o que tornava as letras genéricas e sem alma. E acredite em mim, é muito notório quando uma banda faz uma música só pra vendê-la e agradar o público, e quando ela faz uma música
com paixão. Claro que por conta do talento da Butch, ela se deu muito bem com a música e, sendo até hipócrita aqui, a Butch já tocava por paixão a música, mas era por um motivo diferente. Olha, ter fobia social é uma das piores coisas que um ser humano pode experienciar. Eu me tranquei durante 2 anos em casa sem sair direito, e pra qualquer lugar era super assustador pra mim, mas um belo dia eu simplesmente decidi buscar uma forma de contornar essa minha ansiedade excessiva que eu sentia com algo que me fizesse me sentir bem, algo que eu pudesse fazer no meu ritmo, sem esperar resultado das pessoas e que não houvesse pressão de nenhuma forma, nem mesmo minha. Eu demorei para descobrir o que era, mas assim como a Butch, foi num dia qualquer. E desde então, eu faço vídeos pro YouTube. Criar conteúdo pra mim foi o meu aprender a tocar a guitarra. Quando eu começo a escrever vídeos, eu me perco no meu próprio mundo. E aqui ninguém cria expectativas irrealistas sobre quem eu sou. Eu sei exatamente quem eu sou e por que eu faço as coisas que eu quero. Não tem como suprir as expectativas de ninguém, porque isso seria abandonar minha singularidade em prol de agradar essas pessoas. Mas se eu fizesse isso, então eu morreria. Eu me identifiquei muito com a Butch, especialmente pela fobia que ela tem, e uma das minhas coisas favoritas do anime são essas piadinhas exageradas quando a fobia dela ataca. Eu me identifiquei com isso por mais irrealista que elas fossem, e por mais que eu não seja uma garota super talentosa com pais que me apoiam e com vários amigos que seguem o mesmo sonho que eu, ainda assim eu me identifiquei e muito com todo o desenvolvimento da Butch. Por mais que seja apenas uma história de ficção e por mais que nada daquilo exista, ainda assim, os problemas tratados ali são reais. Hoje em dia, a personagem que eu mais me identifico é a Ryo. Ela tá em todo o canto do meu canal e sim, ela é a minha personagem favorita. Mas o engraçado aqui é que nesses 12 episódios ela é que menos teve desenvolvimento. Desde o início em que conhecemos a Ryo, ela parece uma personagem muito bem estruturada. Mesmo assim, eu ainda me identifico com a personalidade dela. 3 anos já se passaram desde que eu aprendi o que é ser única, a pensar por mim mesma e fazer aquilo que eu gosto pelo mero fato de amar a vida e quem eu sou. É simplesmente tão prazeroso quando você ignora todo o resto, aquelas pessoas que exigem coisas estúpidas de você somente para agradar o seu próprio ego e você começa a viver por si, que chega a ser estranho que eu precisei de uma cena de um anime para entender isso, só que faz muito sentido. A Ryo é o completo oposto da Butch, ela mesma admite isso. Enquanto a Butch é uma garota extremamente tímida, a Ryo só é mais introvertida e reservada. Ela não busca aprovação de ninguém e em muitos momentos ela prefere estar sozinha fazendo suas próprias coisas. Inclusive naquele episódio que ela fala sobre o que era ser única, ela estava sozinha comendo no restaurante. Isso pra qualquer pessoa já soa estranho, você se sente julgada, e pra alguém com fobia social isso parece simplesmente loucura, mas não é. Afinal, a Ryo é uma pessoa solitária, mas não no sentido de ser sozinha, e sim de estar sozinha. Ela busca solitude porque isso faz bem pra ela. Afinal, a bateria social dela é pior do que um iPhone, mas ela ainda ama estar na companhia das amigas dela e não precisa mais do que isso pra ser feliz. Então, de todos os personagens que conhecemos no anime, a Ryo é de fato a minha favorita, porque ela é reflexo daquilo que eu me tornei, enquanto a Butch me faz olhar pra trás e ver uma pequena Luca assustada com o mundo real e com tudo à sua volta, mas que aprendeu a superar seus medos e hoje em dia segue seu próprio caminho, um que somente ela tem conhecimento sobre e mais ninguém, aquele que a torna única de todo o resto. Butch the Rock foi realmente o completo oposto do que eu esperava sobre um anime de música, mas eu fico feliz que tenha sido assim. 2025 foi um ano muito difícil pra mim, mas também um ano em que eu finalmente decidi agir por mim mesma e eu estou muito satisfeita com tudo que eu alcancei, com as pessoas que eu conheci e com aquelas a qual eu inspirei. E refazer esse vídeo foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu ainda guardo com carinho o vídeo original sobre esse anime, mas agora que eu vi tudo com outros olhos, eu consegui me superar de novo, o que é muito bom. Butch é muito mais do que um anime de música e foi uma das obras mais importantes pra minha vida, porque sem o que eu vi aqui, sem as mensagens e esses personagens, eu não estaria aqui. Foi graças ao desenvolvimento da Butch que eu me inspirei e pude seguir em frente. É graças ao otimismo da Nitka que eu consigo ver beleza no que há de pior na vida e viver de maneira leve. É graças a Kita que às vezes eu dou risada às minhas próprias euforias e consigo levantar o astral daqueles que estão abalados. E foi graças a Ryo que eu consegui me enxergar de uma outra maneira. E foi graças a vocês que eu pude realizar o meu sonho.